Nós estamos nessa série, né, sobre vocação, porque nós estamos num momento muito importante. Nós estamos aqui com as missionárias, servidoras da Palavra de Deus, que são as primeiras que estão indo para o México, né, para dar esse passo de formação para ingressar, então, na congregação. E eu já estive aqui com a Evelyn e agora estou com a Sabrina, que vai partilhar conosco também a sua história vocacional. Nós vamos acompanhar. Bem-vinda, Sabrina. Obrigada. E como que você conheceu o carisma, né, da comunidade? Sim, como eu sou de Minas Gerais, né, e lá não tem missão em Minas, meus pais, através do trabalho, né, eles foram morar em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul, e estão hoje lá atualmente também. E lá eu fiquei ainda um ano em Minas, né, e depois deste um ano eu fui morar com eles, lá em São Gabriel. E foi onde eu conheci as irmãs, né, como na cidade da Evelyn tem missão, em São Gabriel, que é pertinho, também tem irmãs lá da comunidade. E eu já estava querendo discernir minha vocação, né, o que o Senhor queria para a minha vida. E isso eu já tinha entrado em contato com outras irmãs em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, como minha cidade é divisa, né, muito pertinho, meia hora, né, e já está no outro estado. E aí, como eu já conheci elas lá, né, em São Gabriel do Oeste, eu fui procurar elas, vi elas na missa e tudo mais, e perguntei se teria algum retiro, né, vocacional. E foi onde eu comecei a ter os cursos bíblicos na casa dela, só que como eu não estava trabalhando, né, que eu tinha acabado de chegar, eu fazia todos os dias, eu ia na casa delas, porque é muito pertinho, né, da casa dos meus pais. E aí, depois teve os cursos bíblicos, fui chamada para fazer um retiro de quaresma em Camapuã, que eu fiquei lá uns 3 dias. E depois de um tempo também fui chamada para fazer uma semana missionária em Camapuã também, que aconteceu. E quando teve essa semana missionária, quando eu fui embora, né, eu lembro até hoje, é muito assim recente, né, como se fosse ontem, que eu estava indo, né, arrastando minha mala e como que eu sentia que eu queria ficar ali naquele lugar, né. E eu cheguei em casa muito feliz e falando para minha mãe que eu gostei muito, né, e ela ficou muito feliz por mim também, né. Minha mãe preza muito minha felicidade, né, graças a Deus. E aí, assim, foi uma coisa que Deus também foi preparando o coração dela, né, porque eu sou filha única, né, então sabemos que também como é difícil para os pais, né. E aí é onde que começou, né, assim, nunca quis ser uma religiosa, na verdade, né, eu pedi sim para entrar na comunidade, para ser uma religiosa, mas não que fosse uma coisa que, nossa, desde criança eu pensava, não, até que eu já vivia, né, onde eu morava com a minha avó um tempo, lá tinha religiosas, mas assim, era uma coisa que era normal para mim, são religiosos, mas nunca, né, eu pensava em casar, em ter filhos e tudo mais, mas é uma coisa que eu queria discernir minha vocação. E naquilo foi onde, assim, as irmãs falaram, olha, vai ter uma semana, né, na verdade vai ter 6 meses de um retiro vocacional, mas só que é no Paraná, né, e eu nunca tinha vindo no Paraná, não conhecia o Nunca tinha saído ali do seu espaço, né? eu tinha ido ali em São Paulo, estado de São Paulo, né, Minas e Mato Grosso do Sul, né, em outros países eu nunca tinha, em outro estado, na verdade, nunca tinha ido. E onde eu fiquei, pensei assim, nossa, outro lugar, não conhecia as irmãs que estavam aqui também, só conhecia elas lá, né, e as de Camapuã. E aí a minha mãe, ela gosta de saber tudo, né, com quem que ela vai ficar, onde que ela vai ficar e tudo mais. Mães, coisas de mãe, né? E aí ela, assim, eu falei pra ela, pedia muito a Deus, Senhor, se for da sua vontade que prepare o coração da minha mãe, né. E também eu não estava trabalhando, então ela teria que bancar toda a viagem e tudo mais, né. E aí foi onde eu falei para ela, né, e aí ela foi, conversou com as irmãs e tudo mais, e aí foi onde ela deixou, né, foi muita coisa por Senhor também, né, que o Senhor foi preparando o coração dela, porque não é fácil, né, uma mãe também que tem só uma filha, ou só um filho no caso, e deixar e seguir a vontade do Senhor, né. Mas assim, eu cheguei sem saber de nada, né, sem saber assim, o que seria uma experiência missionária, o que seria esses 6 meses que na verdade é a formação. Então eu só vim, né, não sabia muita coisa, mas é uma experiência muito bonita, né, que foi assim que eu conheci a comunidade, né, foi assim, do nada, né, como se falasse assim, uma parte muito importante da minha vida. E foram 2 anos, né? Sim, a gente... morando aqui em Apucarana. Sim, a gente chegou em 2020. E como que é feita essa formação, esse tempo missionário? Essa formação, a gente entra, né, a gente mora, no caso aqui no Brasil, nós moramos na casa das irmãs, aqui em Apucarana mesmo,
E lá nós ficamos esses 6 meses, tem a comunidade tem pilares, né? O estudo, o apostolado, né? O trabalho também, a comunidade, né? A convivência, na verdade. E esses pilares nós vivenciamos na formação. Essa formação nós temos o tempo de estudo, né? Nós recebemos os cursos bíblicos, né? E depois nós também trabalhamos, né? Temos os horários de limpar a casa, né? De ajudar na cozinha, de fazer alguma coisa, plantar também, né? Cuidar das galinhas e tudo mais. Tem esses momentos de trabalho que também é muito bom, nos ajuda, né? A forjar nosso caráter, sermos pessoas mais generosas também, né? Para também viver essa palavra do Senhor, né? E quando nós vamos na missão, né? É muito importante porque quando nós recebemos esses cursos bíblicos, nós vamos passar agora para as outras pessoas. E como que nós vamos dar se nós não temos, né? Então, como é importante nós recebermos para que nós também possamos dar, né, essa palavra do Senhor, porque quantos jovens também têm um vazio interior, né? Isso também eu sentia também em casa, né, esse vazio, e a palavra de Deus preenche, né, e assim também nós possamos ver essa necessidade. Com certeza. E vocês moravam na paróquia, porque vocês estavam aqui na Paróquia Perpétuo Socorro. Isso. Vocês moravam na paróquia ou vocês estavam na casa das irmãs? Como foi um momento muito difícil, nós chegamos em 2020, né? E aí já veio a pandemia. No meio da pandemia, sim, assim, bombando. Exatamente. Então foi uma dificuldade que nós enfrentamos, né? Para nos ajudar também a crescer espiritualmente, né? Nos apegar mais ao Senhor. Mas é uma coisa que a gente trabalhava aqui, mas nós morávamos, né, com as irmãs. Então a gente vinha de manhã e voltávamos à noite, né? Então a gente dava os cursos, né, participava da missa, mas foi um momento difícil também no apostolado, e é uma coisa que na nossa comunidade nós moramos onde nós trabalhamos, né, no caso da Perpétuo Socorro, mas pela pandemia no começo não se foi possível, né? Nós viemos morar faz pouco tempo ali na paróquia, a gente morou um tempo já, porque aí já foi, né, ajudando também, a pandemia foi decaindo um pouco e foi onde nós conseguimos estar ali com o povo. E como que você discerniu para dar esse passo de ingressar então para a congregação? Foi um momento assim que, como que nós vemos a necessidade verdadeiramente das pessoas, né? Como eu comentava do vazio. Né? É uma questão que sempre assim me deixou muito intrigada, porque a palavra de Deus me preencheu. E é uma coisa muito boa. É a mesma coisa quando nós achamos um remédio muito bom que foi bom para mim. Como foi bom para mim, eu quero passar para as outras pessoas para que elas também fiquem bem. Né? Então, assim também é com a palavra de Deus. Né? O nosso alimento espiritual. Né? E algo que me ajudou muito, né? E continua me ajudando. E eu quero levar essas palavras também àqueles jovens, aquelas pessoas que às vezes não acham saída, né? Para onde sair. Ou como também aqui em Apucarana nós vivemos isso, né? Aquelas pessoas que vivem na rua, né? Nós vemos como tem sofrido, né? Quanto sofrimento. Ou às vezes nem precisa morar na rua, né? Às vezes pode ter casa, carro e tudo mais, mas não tem, né? Não lê a Bíblia, ou às vezes não tem esse acesso com a palavra do Senhor e sofrem porque não se alimentam da palavra de Deus. Então é uma coisa que assim comoveu muito comigo essa situação, porque se às vezes aquelas pessoas que estão na rua hoje, se tivessem conhecido a palavra de Deus, às vezes não estavam ali. Porque muitas das vezes eles querem estar ali, né? Porque eles não acham força para mudar de vida. Mas a palavra de Deus é a nossa força, né? Nosso sustento. Nós não temos força por si próprios, né? Como vai falar, nós somos o pó, ou seja, não somos nada, né, sem o Senhor, porque é Ele que nos deu a vida. Né? Então é uma coisa assim, aí eu pensava muito nisso, né? Mas e que se eles tivessem conhecido a palavra de Deus antes, como que seria a vida deles? Então é uma motivação muito grande para mim nessa situação, porque como é difícil a questão das vocações, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas é uma coisa linda levar a palavra do Senhor, né? E é algo que não se move só conosco, né? Não é só de mim na questão, não, é de toda a humanidade, né? De toda, igual por exemplo, quando nós participamos ali da Perpétuo, né? É todo o povo, é cada um de nós, porque não é só um ou outro que precisa de Deus, somos todos nós. Então isso, na verdade, é minha assim, motivação de se entregar mais, né? Que sempre falta, né? Sempre nos falta. Podemos entregar um pouquinho, mas sempre falta, né? Sempre se entregar mais e mais, mas pelos irmãos. E conquistar o coração nessa expectativa, né? Hoje você vai para a de férias e depois
já vai dia 28 para o México. Como que está o coração? Sim, sim. Olha, nós estamos muito felizes, né? Tanto o Evelyn como eu estamos muito felizes, né? De estarmos nessa experiência missionária, de estarmos pedimos para entrar na comunidade, fomos aceitas, mas é algo que também eu particularmente estou muito centrada, né? Porque eu não estou indo lá para brincar, né? Uma coisa assim que nós estamos mexendo com almas, né? Então nós temos uma responsabilidade. Então devemos estar centrados verdadeiramente no carisma, nos esforçar, né? Mesmo que, como Santa Teresinha falava, em pequenas coisas, mas quando fazemos com amor verdadeiramente, o Senhor, Ele sempre, né, vê realmente o nosso esforço, mesmo que seja mínimo, né, em pequenas coisas, mas que nos esforçamos verdadeiramente, o Senhor vê. Então estarmos centradas verdadeiramente nessa santidade, né, mais nos esforçar e, né, doar, se precisar, nos esforçar mesmo, doar totalmente a nossa vida pelos nossos irmãos e para Deus. Olha, gente, que história bonita dessas jovens que estão começando, né, esse tempo vocacional. Vamos então rezar por elas, né, nesse tempo, que seja um tempo de graça, né, de formação, que vocês se encontrem com a vontade de Deus, né? E como eu falei para a Evelyn, falo também para você, muito obrigada pelo seu trabalho missionário aqui na Diocese de Apucarana, né? E que Deus abençoe e que você volte, né, depois, quem sabe como religiosa, para nos visitar pelo menos, se não para morar, né, quem sabe. Quem sabe. E também pedir muito, né, para que rezemos pelas vocações, por santas vocações brasileiras, né, porque como temos Santa Dulce dos pobres, né, a Evelyn sempre fala, é uma esperança para nós, né, porque nossa vida às vezes é um pouco diferente, né, cada um de nós, todos os países, né, temos uma mentalidade, mas temos uma santa daqui, que ela foi brasileira, né, que ela é brasileira. Então, uma esperança para nós rezarmos pelas famílias, porque os tempos que estamos passando não é fácil, né, então, mas nesses tempos de dificuldade é que temos muitos santos, né, que o Senhor vem falar assim, você veio para a santidade, né, temos esperança ainda. E também uma coisa que o padre também da nossa comunidade, Padre Moisés, ele diz muito, né, que é uma experiência, na verdade, da vida religiosa, esse avanço, né, essa maturidade da experiência de missão, que é uma maturidade, né, verdadeiramente dessa experiência, ou seja, nós estamos indo para as águas mais profundas, né, ou seja, o Senhor sempre, claro, nos dá a graça, né, porque pelas nossas capacidades nós não conseguimos fazer nada, totalmente é Deus, né, nos entregar verdadeiramente a Ele, mas é algo que lutarmos também, né, em pequenas coisas, porque o Senhor nos chama a essa santidade, e essa experiência é muito bonita, né, nós, como Evelyn e eu, pedimos, né, para entrar na comunidade, mas esse não é, na verdade, o centro, né, o centro é sermos jovens que evangelizam, voltem para casa, casem, voltem a estudar e façam uma diferença na sociedade. Seja uma missionária ali na sua missão, na sua casa, na sua família, né? E isso é muito bonito, né? Essa palavra que nos leva, né, a águas mais profundas e verdadeiramente estamos convictos da nossa fé. Não é qualquer coisa que o mundo vai trazer para nós que vamos nos abalar e falar, não, eu estou com depressão, eu estou com isso, com aquilo. Não é qualquer coisa que ele vai implantar que a gente vai falar, não, eu aceito. Não, né? Não vamos ser como lixos, né? Que a lixeira é assim, você aperta o pezinho lá, joga tudo que você quiser, né? E o mundo quer fazer isso conosco. E nós não podemos deixar. Por quê? Porque nós temos uma fé, eu acredito, né? O que a igreja fala, o que o Senhor Jesus fala através da sua palavra. Então eu tenho que ser firme, né? Não é qualquer coisa que eu vou aceitar, eu sei não. A pessoa até pode falar, é isso, mas não, eu sei qual é a verdade. Então a gente tem que ser convictos da nossa fé. E isso somente com a palavra de Deus, né? Quando conhecemos. Se a gente não conhece, como que a gente vai, né, falar, ou conhecer, ou relembrar, né? Isso é muito importante. Olha, gente, que bonita experiência, né? Muito obrigada, Sabrina. Que Deus abençoe, né? Que seja um tempo novo na sua vida, um tempo de graça. Sim. Vai com Deus. Amém. Muito obrigada, agradecemos você também, né, por estar aqui nos ajudando, também nos divulgando nessa questão dessa experiência missionária, que muitos jovens possam também fazer essa experiência. Agradecemos o Padre Nelson, que nos acolheu, né, chamou as missionárias para trabalhar na sua comunidade, mas também o bispo, né, que também acolhe todo esse carisma, né, na sua diocese também, que as irmãs que vão ficar aí, né, que tenha muitas vocações para que possam atingir o Brasil inteiro, né? Amém. Amém, muito obrigada. Imagina, nós que agradecemos.